Mas Legge-Perret-Calvé é o seguinte: nessa época da descoberta, da descrição primeira da enfermidade, era comum se colocar um nome de quem descreveu ela a primeira vez. E o Legge-Perret-Calvé tem a seguinte particularidade: são 3 pesquisadores que descreveram no mesmo ano. Só que o Legge e o Perret eram assistentes num serviço onde o chefe chamava-se Waldestorm, que mais tarde vocês vão ver o nome dele escrito. E o Waldestorm escreveu com um certo erro a história, entendeu? E aí o nome dele não constou. Como esses 2 assistentes dele, tanto Legge como Perret, participaram do estudo original, eles fizeram uma publicação sem os erros do, do, do chefe. E aí o nome apareceu na doença. O Calvé era um francês que descreveu no mesmo mês, mas em outra publicação. Como essas descrições todas eram corretas, os 3 ficaram com o nome na patologia. A figura de você está atrapalhando o quadro que eu estou projetando? Não? Para mim, não, professor. Hã? Sim, chefe. Eu não estou conseguindo diminuir, tirar esse quadrinho. Aí não consigo nem fechar isso. Fechei. Bom, a característica do Legge-Perret, muito importante. Vocês sabem como faz o mouse aparecer, que eu não sei? Hein? Tem jeito não, né? Bom, a grande característica dela é essa palavra aqui, autolimitada, porque ela tem uma característica de aparecer, evoluir e desaparecer sem nenhum controle do tratamento. Ela é autolimitada, quer dizer, ela tem vida própria, entendeu? E ela acontece consequente à isquemia da cabeça femoral, que dependendo do tempo, da idade, da raça, tem vários fatores que ela atinge toda a cabeça, uma parte da cabeça, e aí ela tem diferentes graus de necrose dessa cabeça. Necrose do núcleo de ossificação. Quando acontece aquela isquemia, ocorre uma fratura do osso logo abaixo da cartilagem, o osso subcondral. E esse osso ele é reabsorvido, substituído por tecido fibroso, e há uma osteosíntese, uma neoformação nesse núcleo. É fácil você imaginar que, durante esse processo, ele fica, como a gente fala em português, friável. Ficar friável quer dizer ficar mole, ficar passivo de ser deformado com as forças que exerce sobre ele. Então, ele tem uma possibilidade de mudança de esfericidade, dependendo da área de necrose, da idade e da vascularização. Quando acontece isso, pode atingir o disco epifisário. O núcleo de crescimento ele altera de uma forma
que atinge o disco epifisário. Dependendo do grau de comprometimento desse disco epifisário, você vai ter um distúrbio de crescimento maior ou sem significado. A incidência. O Legg-Perry-Calvé ele tem uma incidência um pouco difícil de ser caracterizada. A primeira coisa nele é a variação regional. Por que existe uma variação regional gráfica dessa história? Porque a vascularização do núcleo da cabeça varia com a etnia, varia com a raça do indivíduo. Por exemplo, classicamente, os indivíduos da raça negra, os afrodescendentes, têm uma artéria do ligamento redondo muito grossa, muito eficiente e que tem uma percentagem, uma influência na vascularização do núcleo da cabeça muito maior do caucasiano, do branco europeu. Então, a doença de Legg-Perry no negro é menos frequente, muito menos frequente, e muitas vezes menos grave do que no caucasiano, no branco, que tem uma vascularização menos eficiente do ligamento redondo. O segundo fator é o sexo. Ela é muito mais frequente no sexo masculino. Dizem as estatísticas que é porque no sexo masculino existia mais trauma, mais esforços, portanto, maior possibilidade de lesão da articulação coxofemoral. Atualmente, com essa onda de sexos iguais, essa frequência diminuiu um pouco. Quer dizer, a atividade da mulher se tornou muito mais próxima da atividade do homem, atividade social e esportiva, e esse tipo de incidência mudou um pouco. Terceiro fator é a idade. A idade tem uma faixa etária que vai dos 2 aos 13 anos, mas ela é 80% das vezes entre 4 e 9 anos. A idade tem uma importância para o prognóstico da enfermidade. Quanto mais jovem o indivíduo acometido, melhor o prognóstico. Quanto mais jovem, a gravidade normalmente é muito menor. A extensão da lesão é muito menor. Então, quando você se depara com um indivíduo com um Legg-Perry de 3 anos, você sabe que ele vai ter muito menos sequela, vai ser muito mais benigno do que um paciente com 13 anos. Essa é a importância e nada mais. O envolvimento bilateral, estatisticamente, é de 10%. Mas essa percentagem foi determinada no momento que a ressonância não era tão comum e uma parte do levantamento do estudo prospectivo foi feito em pacientes que não tinham acesso do exame de ressonância. Então, provavelmente, se fizer o acesso, se os pacientes, tiverem acesso a esse tipo de exame, esse percentual, esse percentil de envolvimento bilateral vai aumentar. Etiologia. A etiologia é desconhecida. Tem pacientes que tinham tudo para ter
uma isquemia do núcleo da cabeça femoral e não tem. E tem pacientes que não têm nenhuma característica antropológica para ter uma isquemia do núcleo da cabeça e tem a patologia. Nós que sabemos o mecanismo fisiopatológico, nós não sabemos por que ele ocorre em certos indivíduos. Tá? A teoria é a seguinte: há uma isquemia do núcleo da cabeça por uma alteração anatômica que é característica da articulação coxofemoral de todos os indivíduos. Então, ele pode ser reproduzido experimentalmente no modelo animal de um porco jovem, você injetando no quadril do porquinho 200 milímetros de mercúrio e mantendo essa pressão de 200 milímetros constante durante um período de 10 horas. Por que acontece isso? Por que acontece essa isquemia do núcleo da cabeça no momento em que eu aumento a pressão mecânica, hidrostática dentro da cabeça? 2 fatores. O primeiro fator é da vascularização arterial. A vascularização arterial, ela, do colo de fêmur, ela é feita por 2 artérias quase que exclusivamente, que são as artérias circunflexas medial e lateral. As artérias circunflexas medial e lateral, elas são ramos da femoral profunda. E aí ela entra uma anterior pela frente do maciço trocanteriano e a posterior medial pelo maciço trocanteriano na sua parte posterior. Ora, a cápsula articular, ela é um pouco mais distal, é um pouco mais metafisária, ela é um pouco mais acima do maciço trocanteriano. Ela é praticamente na base do colo femoral. E vocês podem ver no esquema que ela tem fibras espiraladas. Ela tem fibras espiraladas para permitir os movimentos de rotação do quadril sem que afrouxe o ligamento. Então, na hora que você tem fibras espiraladas de um lado, na parte da frente, num sentido, fibras espiraladas na parte de trás ou posterior do colo femoral, em outro sentido, qualquer movimento do colo de fêmur tem um grupo ligamentar muito potente, pericapsular, sempre distendido, estabilizando essa articulação. Mas essa característica da cápsula, ela é perfurada pelas artérias que nutrem a cabeça femoral. Então, aqueles vasos circunflexos, eles têm que atravessar a cápsula. Ora, na hora que ele atravessa a cápsula, ele fica entre as fibras espiraladas. Vocês imaginem o seguinte: se eu colocar 200 milímetros de mercúrio durante um tempo prolongado, eu vou desfazer esse movimento em espiral. Pela pressão, eu vou eliminar a complacência, a folga dos ligamentos. E na hora que eu executo esse mecanismo hidrostático, eu pinço as artérias, eu obstruo mecanicamente as artérias, eu comprimo mecanicamente as artérias com as fibras da cápsula. Durante aquele tempo, a cabeça fica ou com muito menos sangue, ou isquêmica, ou sem sangue. Ora, a artéria que poderia suprir
é a artéria do ligamento redondo no centro da cabeça femoral, que, como eu já falei no início da aula, quando eu justifiquei a distribuição geográfica, é muito ineficiente no indivíduo caucasiano, enquanto que ela é eficiente no indivíduo da raça negra. Então, se eu tenho um período desse núcleo da cabeça pobremente vascularizado ou avascular, eu reproduzo o leg-PET. Agora, milhares de pessoas, milhares de crianças têm sinovite que levam a um aumento importante da pressão hidrostática dentro da articulação. Milhares de indivíduos sofrem trauma nessa articulação e aumenta a pressão hidrostática pelo derrame articular e não tem leg-PET. Então, embora a gente saiba a fisiopatologia da doença, a gente não conhece, é desconhecido por que uns indivíduos têm a necrose asséptica avascular do núcleo da cabeça femoral, que é denominado leg-PET-CAUV, e outros indivíduos não têm a necrose asséptica do núcleo da cabeça femoral. Aqui é muito interessante isso, e o problema todo está dando para ler esses 18 meses aqui no final, ou a figura de você está atrapalhando? Dá para ver. Nem meu Então, dá para ver. tá bom, porque para mim está cortando. Mas é assim, olha, isso daqui é o grande complicador do tratamento do leg-PET que eu vi. Por quê? Porque as fases, os estágios, são muito longos. Então, quando o paciente chega para você na atenção primária, no primeiro atendimento, você não sabe exatamente o quanto de evolução já teve naquele processo, naquela patologia. Você não tem registro de imagem e clínica que determinem se aquele paciente está numa fase inicial no começo, está numa fase inicial com 3 meses, está numa fase inicial com 5 meses. Então, como isso afeta o prognóstico, você não consegue ter um tratamento receita de bolo. Você não consegue ter um tratamento que você diga, olha, o leg-PET, quando estiver na fase inicial, eu faço isso. Quando está na fase de fragmentação, eu faço isso. Quando na fase de regeneração, eu faço isso. Não tem uma receita, um padrão determinado de tratamento para o leg-PET-CAUV. As imagens são muito semelhantes. E a imagem radiológica foi o grande defeito na descrição do chefe desses caras todos, que não faz parte do nome da doença, o Waldenstone, que está com uma corzinha meio homossexual aqui embaixo, roxinha, entendeu? Ele é o chefe da história. Por quê? Na época que foi descrito isso, a grande patologia, a grande epidemia mundial, a grande causa mortes dos indivíduos era a tuberculose. E a tuberculose, ela ainda não era conhecida a sua patogenia. Era incerta ainda. Ainda não tinha se identificado e não se conhecia o bacilo. E o Waldenstone achou, no trabalho dele, que o leg-PET-CAUV, que é a necrose asséptica do núcleo da cabeça, não era asséptica, era uma tuberculose.
Era uma tuberculose onde não se encontrava o bacilo. E aí ele chamou de tuberculose branca, uma tuberculose sem a presença ou sem a detecção do bacilo. E ele fez a descrição dessas fases, exatamente como está descrito daí, pelo estudo radiológico. E a fase de regeneração e a fase de remodelação tem uma imagem radiológica idêntica. E aí ele não, não determinou entre as fases dele a fase de remodelação. Ele pegou e fez só 3: inicial, fragmentização e regeneração e sequela. E por isso, tanto por fazer o erro da etiologia quanto pelo erro da classificação, ele não constou o nome na doença e os assistentes dele corrigiram esse erro e ficaram com o nome. Então, agora, eu ressalto nesse slide os 18 meses. 18 meses é um tempo muito longo para você saber se está regenerando ou se está remodelando. Se eu não consigo saber, eu não consigo decidir o tratamento. O tratamento vai ter que ser caso a caso, dependendo da evolução. Aqui está a fase inicial. Isso tudo que esse preâmbulo que eu fiz e essa citação do tratamento sem ter um padrão é a justificativa para, nessa aula, nessa exposição para vocês, eu não vou entrar em detalhes do tratamento. Nós vamos fazer essa evolução, discutir a evolução, discutimos a etiologia, discutimos a sequela e vamos deixar o tratamento para um outro bate-papo no momento oportuno. Que nesse momento do tratamento eu vou ver se trago o Gaspar para discutir com a gente, para ele emprestar a experiência dele junto comigo. Mas no estágio inicial, que estava lá no nosso caso clínico, eu vou descrever para vocês. Olha só, o núcleo da cabeça está hipotransparente. Ele está hipotransparente porque houve uma compactação do trabeculado do núcleo da cabeça femoral. Ele não está hipotransparente porque ele está com mais hidroxiapatita, com mais substância inorgânica do que o outro lado. Ele está denso porque ele achatou, porque ele comprimiu, porque ele perdeu a estrutura trabecular. E isso ocorre dentro de uma massa cartilaginosa que até nesse momento não está deformada. Tanto ela não está deformada que o espaço articular está mantido. O espaço articular mantido, a gente lê na radiografia como uma normalidade da esfericidade articular. Ora, se eu fizer um diagnóstico precoce nesse momento, se eu tenho a esfericidade da cabeça mantida e eu conseguir, por meio de tratamento, tirar o peso dessa articulação, diminuir as forças de tração na musculatura do quadril sobre essa cabeça, eu vou ter um bom prognóstico. Eu vou ter uma pouca deformidade da esfericidade do núcleo da cabeça e vou ter pouco desgaste, pouca possibilidade de uma enfermidade degenerativa a médio e longo prazo. Então, todo o meu foco, quando eu faço um diagnóstico de necrose asséptica do núcleo da cabeça femoral,
é não deixar essa cabeça deformar e manter essa cabeça no centro do acetábulo. Todas as minhas medidas vão ser centralizantes e desrotatórias. E sempre tirando a carga. Tanto tirando a carga, quanto diminuindo a ação da contratura muscular, que normalmente é antálgica e normalmente é de defesa da dor. Esse é o foco do tratamento. Precocidade e não permitir a deformidade da esfericidade da cabeça. Como eu faço isso? Eu tiro a carga, centralizo a cabeça e diminuo a ação muscular. Vou usar de todos os recursos possíveis para que isso aconteça. Nessa segunda fase, o que acontece? Aquele núcleo ele está sendo invadido por tecido fibroso. Esse tecido fibroso vai ser revascularizado e aquele nosso modelo de ossificação, de osteogênese que nós vimos na aula de fratura, vai acontecer revascularizando a fibrose de substituição do osso morto. Então, eu tenho uma parte que continua friável, relativamente longa, de substituição do osso que foi necrosado, compactado. Vocês vejam que ainda está aqui mantida a esfericidade da parte cartilaginosa, mas já tem um pequeno sinal que esse núcleo da cabeça está um pouquinho mais largo, chegando no rebordo acetabular. Ele já não está tão envolto pelo teto acetabular. Ele já está um pouquinho mais. E o colo femoral acompanha esse alargamento, ficando um pouco mais largo do que o outro lado. Entendeu? Vocês vejam que essa modificação é uma expressão da lentidão da progressão, da recuperação daquele processo de necrose do núcleo da cabeça. Aqui eu tenho um núcleo ainda mais absorvido. Vocês vejam que o núcleo está pequenininho, está muito denso, está fraturado, não é? Aparentemente fraturado, mas, na verdade, é invasão do tecido fibrocartilaginoso, e o espaço articular ainda está mantido. Mas você vê que esse colo femoral já está muito mais largo do que o normal. Agora, eu já estou numa fase que eu estou regenerando aquele núcleo que foi invadido pelo tecido fibroso. Ora, o Waldenstone não soube diferenciar aquela outra fase, onde eu estava reabsorvendo o osso necrótico, dessa fase que eu estou recolocando o osso novo. E isso foi um erro na descrição da patologia que ele fez. Nesse estágio, a característica maior é o colo muito alargado. Se vocês veem na pequena radiografia central, onde eu comparo os dois colos femorais, vocês veem que o colo está muito deformado. A cabeça ela ainda está com o espaço articular relativamente mantido, ela está quase que toda sendo substituída, sendo invadida, que já foi invadida pelo tecido fibrótico, está sendo vascularizado. Então, o núcleo está num processo acentuado de neoformação, mas o colo
já está muito alargado. Vocês veem que nessa axial da direita da tela, vocês veem que o colo está muito alargado. Esse colo está acompanhando a esfericidade cartilaginosa que a gente não está vendo. Ele está alargando porque ele está fazendo assim, ó. Ele está indo, alargando para segurar aquela bola. Se fosse um sorvete de casquinha, aí no Equador tem sorvete de casquinha. Eu não Você sei. sabe o que é sorvete de casquinha? Não, eu não sei. Não sei o que é. Wilson, você sabe o que é sorvete de casquinha? Tipo cono. Na Cono, Colombia cono tem. con helado. Tem. Tinha. Entendi. Sim, chefe. Então, acho que o professor, acho que na Argentina fala cucurucho, vou falar cucurucho. Isso, cucurucho. Sim. Ah, tá vendo? É o sorvete que tem uma. Ei, professor, Sério? lá em espanhol, eles falam cucurucho. É um cucurucho. Pois é. O cucurucho é o núcleo da cabeça. E a casca e a parte do biscoito é o colo femoral. Então, o que acontece? Quando a cabeça está estreita, normal, o colo femoral está com as duas corticais paralelas. Quando há um alargamento do núcleo, ele alarga para sustentar aquele cucurucho de sorvete. Então, você começa nessa radiografia da direita, você vê que ele está alargado e parece que não tem nada na frente dele, mas tem cartilagem. Ele está alargado por causa disso. Agora não quer passar o slide. Ah, passou. Volta. Aqui, ó. Agora, eu já estou em franca remodelação e eu já tenho uma calcificação grande e um comprometimento do disco epifisário importante. E vocês vejam que a cabeça ela está com a parte cartilaginosa dela muito maior do que o teto do acetábulo. Então, essa fase de sequela da remodelação chama-se coxa magna. A coxa magna é a grande sequela, é a grande imagem, é a grande característica da remodelação e já quase sequela por causa do tempo de evolução. Qual a medida que a gente tem que tomar nesse momento? Eu tenho que manter essa cabeça com possibilidade de entrar toda no colo femoral. Se eu imobilizar essa cabeça, se eu não permitir que esse paciente faça movimentos com essa coxa femoral, eu vou ter um stop ósseo dessa cabeça no rebordo do teto acetabular. Ele vai parar ali, ele vai bater ali, porque ele está muito grande. Então, ao contrário do que todos pensam, esse momento é um momento de grande mobilização da articulação para que ela fique contida dentro do teto acetabular. Se ela não ficar, e se houver uma batida da cabeça no teto acetabular, um stop ósseo, ela é chamada de cabeça em risco. E a cabeça em risco dá uma limitação funcional determinada que indica absolutamente o tratamento cirúrgico. Então, se houver boa mobilidade, dentro do contexto, não é uma mobilidade normal, mas se houver uma boa mobilidade e não houver stop ósseo, não há uma indicação precisa, absoluta,
de um tratamento invasivo. Aqui vocês vejam que ela já está bem maior, bem achatada, tem espaço articular, tendo espaço articular, tem mobilidade, mas tem uma retração muito grande dos adutores e tem uma retração muito grande do ilho-pessoas. Então, ela, embora radiologicamente e na parte óssea ela não ter um encurtamento importante, essa posição fixa, antálgica, de semicontratura de quadril e bloqueio à abdução dão um encurtamento chamado de aparente, que produz uma claudicação, embora o encurtamento seja de menos de 1 centímetro. Entendido? Agora vamos classificar. Qual é a chave da classificação de Catterall? A chave é tanto a região quanto a extensão da necrose do núcleo da cabeça. Então, vocês vejam que no tipo 1, eu tenho uma necrose pequena fora da área de maior pressão. A área de maior pressão é a área bem superior da cabeça. Eu tenho uma área de necrose fora da área de pressão, e quando você faz a rotação interna, você vê que ela é lateral. Ela é póstero-lateral. Então, a área de maior pressão é superior e anterior. Então, o que acontece? O prognóstico é muito bom porque eu tenho a área de maior pressão fora da área de maior destruição. E aí eu tenho um prognóstico melhor. Quando no tipo 2, eu tenho uma extensão muito maior, mas também eu não tenho essa necrose na área de maior compressão. E aí eu tenho uma deformidade menor da esfericidade do núcleo da cabeça, que melhora o prognóstico. Nesse caso 2, eu já tenho um comprometimento metafisário, justa disco epifisário, que faz uma infiltração de tecido fibroso fazendo um pseudocisto, que é chamado de sinal de Gage. Esse sinal ele tem vários nomes. O Gage é o sinal que o Tadjan, o livro mais antigo e mais completo de ortopedia infantil, adota. Então, esse sinal já é um sinal que vai deixar sequela. Já é um sinal de um prognóstico moderadamente reservado. Enquanto eu não tiver comprometimento metafisário, eu tenho um prognóstico favorável. Quando eu tiver comprometimento metafisário, sinal de Gage, eu já tenho uma reserva a esse prognóstico, mesmo sendo um caso não tão grave. No caso 3, eu já tenho uma necrose extensa e tenho necrose na área de compressão. E tenho comprometimento metafisário, justa ou subcondral, muito importante. Isso piora demais o prognóstico. E no caso 4, eu tenho uma deformidade grande, é a coxa magna, a coxa está, o quadril está maior que o teto acetabular, e muito frequentemente eu tenho um stop ósseo da cabeça no rebordo acetabular. Normalmente, o caso 4, pela limitação da amplitude dos movimentos articulares e da contratura muscular, tem uma indicação cirúrgica mais frequente.
Exame de imagem. Primeiro, a ultrassonografia. Por que a ultrassonografia? Eu tenho poucos sintomas, às vezes eu ainda não tenho uma imagem radiológica com mudança do núcleo da cabeça, mas eu tenho uma sinovite que está aumentando a pressão intraarticular. E aí, com ultrassonografia, eu detecto essa sinovite precocemente. É um exame pouco invasivo, mais barato e que tem, se você fizer um bom exame clínico, ele vai te confirmar o diagnóstico e vai dar indicação ou não de uma pesquisa mais aprofundada. A cintilografia não é um bom exame, porque a cintilografia é muito inespecífica, entendeu? A cintilografia ajuda muito quando você está com sintomas bilaterais e quer saber se você pesquisa mais profundamente ou toma mais cuidado com o quadril contralateral. A artrografia, ela está um pouco abandonada, porque o exame de ressonância substitui a artrografia. Antigamente se fazia porque não se tinha um exame que te desse uma imagem das partes não ósseas articulares. E aí eu precisava fazer diagnóstico diferencial. E aí eu usava a artrografia. É um recurso, mas não é muito usado pela excelência do exame de ressonância. E a tomografia, ela é usada porque você, com a tomografia, você tem uma noção exata de onde está havendo aquela necrose no núcleo e você determina com mais facilidade o prognóstico daquela lesão. Nenhum desses exames substitui a clínica, um bom exame, uma boa semiologia e o fator idade do paciente. Por quê? Todos esses exames de imagem, eles começam a falhar pela longa evolução de cada um das fases. Você não sabe exatamente em que fase ele está. Então, o parâmetro idade e o exame clínico são muito mais decisivos do que o exame de imagem. Aqui está o grande problema para o não especialista. O que a gente vê de profissional ortopedista não habituado com ortopedia infantil deixar passar uma lesão de quadril é porque a sintomatologia é principalmente no joelho. E numa fase inicial, a claudicação é muito discreta. E, normalmente, quando faz esforço, a queixa mais acentuada é proporcional a um esforço maior. Então, os responsáveis, os leigos, acreditam aquela dor a outros fatores que não a necrose asséptica no núcleo da cabeça femoral. Por quê? Porque a sintomatologia é, inicialmente, quase que exclusiva no joelho e na coxa, por causa da inervação. A inervação ela é feita pela frente, pelo nervo femoral, e por dentro e por trás, pelo nervo obturador. Tanto o obturador mesmo, como o obturador acessório. Então, a inervação do quadril ela é uma inervação que progride pela parte interna da coxa até o joelho. É anteromedial. Vocês veem que pega o pectíneo,
pega o médio adutor, pega o pequeno adutor e pega o ilipsoas. Quando a gente faz um corte transverso, a gente vê que, além do obturador, eu tenho o nervo ciático, a linha amarelinha. Olha a posição dele em relação à coxa. Ele está na frente com o pisiforme, que é o músculo rotator do quadril, por trás com o grande glúteo e na cápsula articular. Ora, se o leg vertical-V, ele é consequente de um aumento hidrostático da pressão intraarticular, o teto desse nervo desaba, cai em cima dele. E a contratura muscular antálgica de defesa comprime ele por baixo. Então, ele fica comprimido por baixo pela musculatura psoas e rotatores e por cima pela sinovite da cápsula articular. Então, antes de você ter uma sintomatologia clássica acentuada aos movimentos da articulação coxofemoral, você tem uma dor irradiada para a face anteromedial da coxa e joelho, que se exacerba com o movimento, tanto porque tem a sinovite, quanto pelo alongamento de músculos contraídos antálgicamente. A claudicação é muito discreta inicialmente, na parte inicial. E aí o Waldestorm está aí de novo, escrevendo pelo seguinte: nessa época, a maioria das casas, o chão era de tábua corrida. Era um chão de tábua corrida e normalmente tinha um porão. As casas eram elevadas de modo que não entrassem bichos, parasitas, vermes. Então, eles eram afastados do chão. Então, o assoalho fazia muito barulho, porque não tinha base por baixo dele. Então, às vezes, o garoto caminhava, escutava aquele toque, 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 e você olhava para ele andando e quase não via nada. Então, é muito discreto. Essa marcha, inicialmente, ela é antálgica. Por que ela é antálgica? Porque a defesa do quadril é psoas ilíacos, adutores e rotatores. Isso faz com que ele fique com uma semiflexão na rotação externa da perna, que faz com que tenha um encurtamento aparente, que nós já vimos que o encurtamento pelo achatamento da cabeça é mínimo. O encurtamento maior é pela posição antártica em semiflexão do quadril, rotação externa. Quando isso acontece, esse encurtamento é maior pelo achatamento do núcleo da cabeça, quer dizer, quando o achatamento do segmento é real, há uma diminuição de força, de eficiência na contratura do médio glúteo. A insuficiência do médio glúteo produz um sinal clínico que é chamado de Trendelenburg, porque ele perde a capacidade de, durante a fase de balanço do segmento contralateral, ele elevar a hemipelvis oposta. Na hora que ele não consegue elevar a hemipelvis oposta, há uma queda dessa hemipelvis e há uma claudicação por insuficiência no médio glúteo, consequente a um encurtamento agora real do segmento. Quando você está com o membro inferior em extensão, você tem uma limitação importante da rotação interna do quadril. Às vezes, esse sinal é decisivo para você fazer o diagnóstico, porque muitas vezes a semiflexão do quadril está disfarçada
por uma compensação da coluna lombar. E o paciente em decúbito dorsal, com a compensação da hiperlordose lombar, você tem a sensação que não existe uma semiflexão do quadril. E aí, na hora que você, com o membro inferior estendido, tenta rodar internamente, exacerba a dor e ela está limitada. Isso é um sinal clínico importante para o diagnóstico. Se ela evoluir muito sem diagnóstico, se o diagnóstico for omitido pelos profissionais numa fase mais aguda, eu começo a ter o contrário. Quadril semifletido, eu não consigo fazer abdução desse quadril, que antes estava limitado na rotação interna, mas tinha uma abdução conservada. Entendeu? Ele tem uma limitação da abdução. Quando houver limitação da abdução, existe um comprometimento grave da epífise. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado. Eu estou aberto a perguntas.